Vimos muitos depoimentos emocionantes, depoimentos, até mesmo histórias que quase nos fazem chorar. Mas a pergunta que fica é: quando estamos falando de políticas públicas, nós devemos estar focados na emoção ou em evidências científicas, em fatos? O que eu conto para uma pessoa não é uma evidência científica, é uma evidência anedótica. E como disse Natália Pasternak na CPI da Covid, um conjunto de evidências anedóticas não forma uma evidência científica. Então, nós trouxemos falas como: o aborto de uma criança pode gerar uma outra criança com pensamentos suicidas, ou uma mulher com problemas com o marido e proibir os avós paternos de ver uma criança gera uma criança com problemas. Bem, suicídio e transtornos mentais são regulamentados, são explicados pela Organização Mundial de Saúde e possuem tratamentos específicos. Uma família bagunçada. O que seria uma família bagunçada? Como é a organização das famílias brasileiras? O que seria uma família organizada? Nós ouvimos muito pai e mãe, mas nós sabemos que no Brasil existem inúmeras famílias que são compostas apenas por mães, avós, famílias homossexuais também existem, né? Então, relacionamento homoafetivo que é autorizado no Brasil. Vimos pais que assassinaram mães. Então, no final, a gente sempre tem a mulher como elemento central. E isso é muito bem registrado na obra de Bert Hellinger, que fala muito sobre a sociedade conservadora, sobre o pai estar acima da mãe. E nessa reunião, eu trouxe aqui algumas informações que são reflexões muito importantes que eu quero fazer para vocês, que é um tema que eu estudo há muitos anos. Então, sou física, mas tenho muito interesse no assunto constelações familiares, assim como meus colegas que falam a favor das constelações. Temos juízes, temos administradores, temos jornalistas e, por que não, físicos, que também se interessam pelas constelações familiares. No próprio requerimento dessa audiência, encontramos a palavra quântica, que é uma palavra da física, como meu colega Marcelo Yamashita já explicou. Então, vou trazer alguns pontos específicos. O primeiro deles é o que a população brasileira diz. Então, meu colega que vai falar posteriormente, Matheus França, lançou no passado uma ideia legislativa que atingiu em 4 dias 20 mil apoios para banir a prática de constelação familiar das instituições públicas. Hoje, nós somos a consulta pública, sugestão número 1 de 2022, que vai ser julgada pela Comissão de Direitos Humanos, e já contamos com mais de 23 mil apoios para banir as constelações familiares. No evento interativo dessa audiência, mais de 90% dos comentários, para não dizer 95%, uma estatística por alto, as pessoas são contra as constelações. E veja bem, eu não estou falando para banir as constelações do mundo. Eu estou falando que as constelações familiares não devem estar no poder público. Existe uma diferença. Se a pessoa gosta muito de constelação, ela pode pagar de forma privada por uma constelação, ir em um grupo de apoio, ou fazer da forma que ela achar mais interessante. Mas políticas públicas necessitam evidências científicas. Eu vou falar um pouquinho da base das constelações, porque eu já li grande parte da obra de Bert Hellinger, bem como inúmeros artigos científicos falando de constelação familiar. Então, nós temos no livro As Ordens do Amor, página 152, o Bert Hellinger comentando sobre o incesto. Em diversos momentos da sua carreira e da sua obra, ele fala sobre isso. Então, ele explica que quando uma mulher fala sobre abuso, nesse caso, uma criança que sofreu o abuso, então incesto com criança é estupro, é pedofilia, para deixar bem claro as palavras, desculpe os termos. Quando um pai ou um padrasto abusa sexualmente de uma criança, a criança tem que dizer: mamãe, por você eu faço isso. Papai, pela mamãe eu faço isso. Ou seja, existe um desequilíbrio no sistema e essa criança é estuprada pelo seu pai porque a sua mãe não deu amor o suficiente. Isso se repete na obra de Bert Hellinger, ele tem quase 90 livros. Eu já li boa parte da obra de Bert Hellinger para citar, inclusive, as páginas da obra, tá bem? Então, nós temos esse ponto muito importante, a base da constelação familiar. Depois, outro ponto interessante é uma palestra que Bert Hellinger fez em Kyoto, em 2001, onde ele explica que um assistente social o procurou
em termos de uma adolescente que foi agredida sexualmente. E Bert Hellinger falou: se você levar o agressor à justiça, esta vítima espiará o que for feito ao agressor. Ou seja, a vítima vai sofrer pelo que acontecer com o agressor. E, supostamente, depois, esse assistente social disse que essa vítima estava querendo pular pela janela. E Bert Hellinger disse: esse foi o resultado da ação justiceira dele. Não será que essa menina foi violentada e por isso ficou traumatizada e não tenha nada a ver com a ação justiceira? E não, vocês podem estar pensando, mas isso Bert disse há muito tempo. Mas notícias na mídia, recentemente, alertam para as mulheres denunciando que a justiça reabre feridas com um método que reencena a agressão de conflitos. Então, existe um debate muito grande no CNJ sobre revitimização. O que é isso? Quando uma mulher, sim, como eu, porque se vermos os índices de abusos de mulheres, feminicídios no Brasil, estupros de crianças são altíssimos, violência doméstica. Revitimização é fazer a vítima viver novamente o trauma. E é isso que a constelação familiar faz dentro de um tribunal. Faz a mulher relembrar tudo o que aconteceu com ela. Mulheres hostilizadas nos tribunais por juízes. Na notícia do Metrópolis, para quem quiser ler, está lá, uma juíza que hostilizou uma mãe que se recusou a participar de uma constelação familiar. Supostamente um convite e não uma obrigação. Então, uma palavra muito usada na constelação, que inclusive vimos nos discursos anteriores, honrar. Será que eu tenho que honrar agressores? Será que eu preciso honrar estupradores? Essa é uma pergunta que fica para todo mundo que está aqui assistindo. O Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, o CEDIM, do Rio de Janeiro, publicou uma nota inteira sobre constelação familiar, onde diz: essa prática é ilegal, de acordo com a Lei Maria da Penha. A responsabilidade de atuar na prevenção, atenção e punição dos atos praticados contra mulheres e violência de gênero é dever exclusivo do Estado, que não pode privatizar esses crimes para soluções domésticas como constelação familiar. E falando em privatização, no Brasil, diversas pessoas que atuam em constelações familiares possuem suas próprias marcas, suas próprias empresas, suas próprias universidades. Deixaríamos, então, o poder público à margem de um empresário, de uma pessoa, ou o Estado não pode depender de marcas registradas? Essa é uma outra questão que fica. Bert Hellinger não só falou sobre estupros, ele também falou sobre câncer, que pacientes com câncer querem morrer. E mulheres com câncer de mama possuem problemas com suas mães. Mais uma vez, a mãe é o centro de todos os problemas, supostamente. A mulher é o centro dos problemas e o homem fica sempre superior. A gente sabe que a OMS, que as autoridades de saúde explicam de onde vem câncer de mama. É multifatorial. Não podemos afirmar que uma mulher que tem um problema com sua mãe vai desenvolver um câncer de mama. Isto é errado, para não dizer antiético e anticientífico. E pessoas que têm câncer desejam morrer. De onde veio essa informação? Como vamos culpabilizar pacientes com câncer, uma doença terminal, muitas vezes, uma doença que gera um trauma psicológico em muitas pessoas? Como a gente vai falar que essa pessoa teve câncer porque queria morrer? Onde estão as evidências científicas? Depois, temos também o Centro de Constelações Familiares Sistêmicas e diversos consteladores explicando que pessoas com esquizofrenia, bipolaridade ou possivelmente autismo teriam esse problema, entre aspas, decorrente de pessoas de uma linhagem passada, alguém que sofreu um assassinato na família. Aqui a gente fala de uma técnica supostamente terapêutica ou de reencarnação, espiritismo, vidas passadas. Cada um de nós tem uma crença, uma fé, uma religião, e isso não pode estar acima do Estado, não pode estar no poder público, porque o nosso Estado é laico. Imagina se eu colocar a minha religião, a minha crença acima dos demais.
O Brasil é um país plural, temos umbandistas, espiritualistas, kardecistas, como falamos aqui nessa palestra inúmeras vezes, católicos, evangélicos e por aí afora, judeus. Então a gente vai colocar uma prática que é religiosa? Constelação familiar não é aceita internacionalmente. A própria Alemanha, berço da constelação familiar, emitiu uma nota dizendo que considera a prática de constelação familiar, segundo Heller, 15 segundos. Eticamente injustificável e perigosa para os afetados. A Ordem dos Psicólogos de Portugal também não aceita constelação familiar. E aqui nós temos que o método científico segue passos exatos. Saímos da observação, passamos por diversos passos até a conclusão. A constelação familiar saiu da observação e foi para a aplicação em órgãos públicos. Como pulamos todo o método científico. Então não é que cientistas não têm interesse, é que a constelação familiar pulou todas as etapas e já foi aplicada e agora supostamente faz maravilhas. Se a gente quiser fazer pesquisa científica, voltamos do começo. Como o Bert disse, tudo isso é baseado na observação. Não tenho teoria sobre isso. E a gente pulou tudo isso. Constelação familiar ignora o método científico, não é ciência e não possui evidências científicas. Causa danos irreparáveis para inúmeras vítimas. A pergunta que fica é por que estamos usando isso no sistema público brasileiro? Por que constelação familiar está sendo aceita? Por que estamos discutindo se a constelação familiar deve ser aceita ou não, quando parte da população não quer constelação familiar? E se um dia pensarmos em colocar constelação familiar no poder público, a gente tem que voltar tudo, até o primeiro ponto do método científico, que é observação. E para mim, a constelação fere os direitos das mulheres, os direitos humanos, e sim, dentro da justiça já temos inúmeros relatos que revitimizam mulheres e corroboram com violência de gênero. Podem assistir, podem ler os artigos nos jornais. Eu trabalho com constelação familiar no meu canal do YouTube, onde eu faço comunicação científica, recebo diversos relatos. Só que o ponto aqui é que evidências anedóticas não são evidências científicas. Precisamos de pesquisa científica se quisermos usar o dinheiro público, o dinheiro de impostos, o dinheiro de todos os brasileiros em uma prática que, como já foi provada aqui pelos meus colegas, é pseudociência e não deveria estar nos órgãos públicos. Muito obrigada.